O ácido oleico, ele é insaturado porque ele tem uma ligação dupla. Por que chama ômega 9? Sabem não? Né? Porque quando você conta do grupo aqui, a gente chama isso aqui de grupo metil. Quando você conta aqui os carbonos até a ligação dupla, você tem 9 carbonos. Eles chamam de ômega 9. Por que você tem o ômega 6? O ômega 6 é que, se você contar aqui 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a primeira ligação dupla dele vai estar aqui. Tá? E o ômega 3, observe ali, ó, a primeira ligação dupla está no terceiro. Então, 1, 2, 3, já tem a ligação dupla. Então é onde está a primeira ligação dupla. Só que o ácido oleico, que é o ômega 9, ele só tem uma ligação dupla. A gente chama de gordura monoinsaturada. Tá? Mono de 1. Certo? Quando tem mais de uma ligação dupla, a gente chama de poliinsaturada. Poli de muitos. Certo? Então, o ômega 6 ele só tem 2 ligações duplas. Esse ômega 6, tá? Porque tem ômega 6 que tem mais ligação dupla. Já ouviram falar do ácido araquidônico? Que tem fama de ser inflamatório? O ácido araquidônico, ele é um ômega 6, só que ele tem mais ligação dupla. Ele é diferente desse. Tá? Assim como esse aqui é um tipo de ômega 3 que está na figura. Certo? O alfa-linolênico é o ômega 3 mais simples que tem. A gente encontra na chia e na linhaça. Tá? Esse ômega 3 é o mais simples, não é o mesmo que tem no peixe, que é o EPA-DHA. Então, ele é poliinsaturado, esse aqui tem 3 ligações duplas, mas tem o ômega 6 que tem 5 ligações duplas, o EPA. Tá? O EPA e DHA. E tem aquele ali que está ali, é o ALA. Esses são os mais conhecidos, tá, pessoal? Isso aqui é um mundo, né? A bioquímica é um mundo à parte, né? Se você vai entrar. Mas algumas coisas a gente tem que saber, né? Então, todos os 3 são ômega 3. Certo? Nos alimentos de origem vegetal, a gente encontra basicamente esse aqui, ó, o ALA. Ele pode formar esses dois, mas o nosso corpo consegue formar muito pouco a partir disso, né? Até tem uma discussão, né, por vegano não comer peixe, por exemplo, que ele ficaria carente de EPA e DHA. Mas, no geral, os estudos não mostram que isso é um problema. Apesar disso aqui ser ácido graxo essencial. Ômega 3 e ômega 6 são essenciais. O que significa? O corpo não consegue sintetizar. Não temos enzima para sintetizar ômega 3 e ômega 6. Então a gente precisa obter dos alimentos. Isso não quer dizer que se você ficar sem um tempo, tu vai ter problema. Por quê? Porque eles ficam armazenados aonde? Nas membranas aqui. Tá certo? Então, por isso que dificilmente uma pessoa teria um problema em questão de alguns poucos meses em relação à falta de ácido graxo essencial, tá? Mas são essenciais. É um tipo de gordura essencial, o ômega 3 e o ômega 6. O ômega 9 não é essencial. Significa o quê? Que o corpo sintetiza. Então, você jamais vai comprar suplemento de ômega 9. E jamais você vai prescrever suplemento de ômega 9. Porque isso você atesta incompetência em bioquímica. Porque o ômega 9, além do corpo sintetizar, é a gordura mais abundante da dieta. Quando você pega lá uma picanha, você vai olhar a gordura dela. Isso é uma coisa que o nutricionista tem que fazer, né? Você tem que olhar, pelo menos alguns alimentos, você tem que ter meio claro a composição. Você pega a picanha e vai lá, tem gordura. Aí você vai ver gordura saturada e vai ver que tem outro tipo de gordura. O que é esse outro tipo de gordura? Normalmente é monoinsaturada. O ômega 9. Pegar a banha de porco, por exemplo. A banha de porco tem bastante gordura saturada. Mas ela tem bastante monoinsaturada. Daí os blogueiros às vezes ficam falando, olha só, a banha de porco tem bastante gordura saudável, ômega 9. Só que não é, a questão não é quanto de ômega 9 tem. A questão é que se tiver muito de saturada, isso é um problema. Né? Então, por exemplo, alguns alimentos têm gordura saturada, mas a quantidade que eles têm é pequena. A gente já vai discutir, né, por que a gordura saturada pode ser um problema. Mas enfim, pessoal, a gordura saturada ela também é sintetizada pelo corpo. Certo? Através daquele processo de lipogênese. Então, tanto a saturada quanto o ômega 9, tem outros tipos de ômega, tá? O ômega 7, que também é monoinsaturado, mas
tem menos participação na dieta, são gorduras que têm menos quantidade, certo?